E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um clássico da estratégia. Um clássico que, acredite se quiser, ainda é super relevante no mundo moderno. É isso aí. A Arte da Guerra do Sun Tzu. Pois é, essa obra tem mais de 2.500 anos e não é que continua sendo estudada por líderes, executivos e até coaches de vida. Impressionante como os ensinamentos de Sun Tzu transcendem o campo de batalha, né? Tipo, o cara era um mestre da estratégia militar. Totalmente. Mas o legal é que a arte da guerra não se resume só a táticas militares. Ah, com certeza. O Sun Tzu vai muito além, explorando temas como liderança, Autoconhecimento psicologia humana. e até gestão de conflitos. É como um manual para a vida. É tipo um manual para lidar com os desafios, seja na carreira, nos relacionamentos, em qualquer área. Exatamente. E é por isso que a gente escolheu a arte da guerra para o nosso mergulho profundo de hoje. A ideia é mostrar como essa obra, mesmo sendo milenar, Pode nos ajudar, né? isso pode nos ajudar a tomar decisões mais estratégicas no dia a dia e alcançar nossos objetivos, seja lá qual for a área que a gente atua. Então, bora começar. Bora? E já que estamos falando de estratégia, o Sun Tzu destaca cinco fatores fundamentais para alcançar a vitória: doutrina, tempo, terreno, comando e disciplina. Nossa, peraí, isso é coisa de general, né? Parece, né? Mas acredite, esses conceitos eles têm aplicações bem práticas no nosso dia a dia. Demais. E o legal é que esses 5 fatores, eles se complementam. Tipo, peças de um quebra-cabeça. Isso! Vamos começar pela doutrina. Sun Tzu dizia que a doutrina é a base da união entre líder e liderados. A harmonia entre o propósito do grupo e os valores individuais. E sem essa sintonia, remar para o mesmo lado fica complicado, né? Sem dúvida. É como um time de futebol. Se jogadores não confiam no técnico e não acreditam na estratégia, a chance de vitória despenca. Boa analogia. E o tempo, qual o papel dele nessa história toda? O tempo é a arte de esperar o momento certo para agir. Sun Tzu comparava o estrategista a um surfista. Um surfista? É, o surfista que precisa observar as ondas e escolher o ideal para pegar. Agir na hora errada, seja por impulsividade, precipitação, pode levar ao fracasso. É como diz o ditado, apressado come cru. Faz sentido. Paciência e timing são essenciais para a vitória. E o terreno, imagino que seja um fator crucial, né? Com certeza. Para Sun Tzu, o terreno não se limitava ao campo de batalha físico. Ele englobava tudo, o ambiente como um todo, os recursos disponíveis, os obstáculos, as condições climáticas, tudo. Dominar o terreno significa conhecer o cenário em que você está inserido e usar isso a seu favor. É tipo conhecer o terreno em que você está pisando. Exatamente. Pense, por exemplo, num alpinista. Antes de escalar uma montanha, ele precisa estudar a montanha minuciosamente. Ver as rotas, né? Isso, identificar os pontos de apoio, as rotas mais seguras, os perigos a serem evitados. É, senão já era. A mesma lógica se aplica a qualquer desafio que a gente enfrenta na vida. Andou bem? E a liderança? Como que o Sun Tzu abordava esse tema? Olha, para ele, liderança ia muito além de dar ordens e impor autoridade. O verdadeiro líder, segundo Sun Tzu, é aquele que inspira confiança, lealdade e respeito nos liderados. É tipo, ser um líder inspirador. Isso. Ele é sábio, corajoso, justo e principalmente humano. Valoriza seus liderados, reconhece os méritos, os trata com dignidade. É como um maestro que conduz a orquestra, sabe? Tem uma analogia. Extraindo o melhor de cada músico. E para completar os 5 fatores, a gente tem a disciplina. Qual a importância dela na visão do Sun Tzu? A disciplina é a base da organização, da ordem, da eficiência. Um exército disciplinado, com hierarquia clara e uma comunicação eficiente, é capaz de agir de forma coordenada e superar qualquer desafio. A falta de disciplina gera caos, conflitos e desperdício de energia. É tipo um relógio. Se as engrenagens não estiverem funcionando em sincronia, o tempo para. Exatamente. Perfeito. Mas o Sun Tzu não se limitava só a esses 5 fatores, né? Ele também era um mestre na arte do engano. Verdade. E é aqui que a arte da guerra fica ainda mais interessante. Sun Tzu era um defensor do uso estratégico do engano para confundir o oponente e alcançar a vitória. É tipo enganar o inimigo. Isso. Ele dizia que a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. E o engano era uma ferramenta poderosa para conseguir isso. Uau. Fingir fraqueza, espalhar informações falsas, criar distrações, tudo isso fazia parte do repertório do Sun Tzu. E como essa arte do engano se aplica no mundo moderno, afinal, não estamos em guerra, né? Bom, depende do que você considera guerra, né? É verdade. O mundo corporativo, por exemplo, é um campo minado de competição e estratégias, onde o engano, ou pelo menos a omissão de informações, é uma prática, digamos, comum. É, faz sentido. A publicidade também usa o engano para nos seduzir, nos fazer comprar produtos que muitas vezes nem precisamos, e nas relações interpessoais. Quem nunca usou um pouco de jogo de cintura para conseguir o que queria?
É verdade, o engano está presente em várias áreas da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Totalmente. Mas é importante lembrar que o Sun Tzu defendia o uso estratégico do engano. É não a mentira, a desonestidade. Exatamente. Ele acreditava que o engano era válido quando usado para alcançar um bem maior. Proteger seus interesses. Evitar conflitos desnecessários. Isso. É claro que a ética do engano é um debate complexo, mas o que Sun Tzu nos mostra é que o engano, quando usado com sabedoria, pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar nossos objetivos. É tipo, usar o engano para o bem. Exatamente. Mas é preciso ter cuidado para não usar o engano de forma manipuladora ou prejudicial. É, com certeza. Afinal, a confiança é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. E uma vez que a confiança é quebrada, é muito difícil reconstruí-la. Verdade. E além do engano, Sun Tzu também destacava a importância da adaptabilidade, certo? Sim, para Sun Tzu, a rigidez é inimiga da vitória. É, não dá para ser teimoso. Ele usava a analogia da água, que se molda ao terreno, para ilustrar a importância de ser flexível e se adaptar às circunstâncias. Em um mundo em constante mudança, quem não se adapta fica para trás. Faz todo sentido. Afinal, a vida é cheia de surpresas e nem sempre as coisas saem como planejamos. É preciso ter jogo de cintura para lidar com os imprevistos e ajustar nossas estratégias ao longo do caminho. Mas como a gente pode desenvolver essa adaptabilidade na prática? Boa pergunta. Em primeiro lugar, é preciso ter humildade para reconhecer que não sabemos tudo Saber que a gente não é o dono da verdade. e que precisamos estar abertos a aprender coisas novas. Está presente. Em segundo lugar, é fundamental cultivar a flexibilidade mental, ou seja, a capacidade de enxergar situações de diferentes ângulos, mudar de opinião quando necessário. E, por fim, é importante ter coragem para sair da zona de conforto e experimentar coisas novas. Ou seja, adaptabilidade é um mix de humildade, flexibilidade e coragem. Isso aí. E falando em coragem, o Sun Tzu também dedicou um bom espaço em A Arte da Guerra para falar sobre liderança, não é mesmo? Sim. E a visão de liderança do Sun Tzu é fascinante, ele é muito além da figura do general autoritário, imponente. Para ele, um bom líder é aquele que inspira confiança, lealdade, respeito nos liderados. Alguém que sabe se comunicar de forma clara, objetiva, delega tarefas de forma eficiente e reconhece os méritos da equipe. Mas, acima de tudo, um bom líder é aquele que se preocupa com o bem-estar de seus liderados e os trata com justiça e compaixão. É tipo a liderança gente boa. E como essa visão de liderança se aplica no mundo moderno? Empresas que valorizam seus funcionários, que criam um ambiente de trabalho positivo, estimulam o crescimento profissional, é possível observar a influência dos princípios de Sun Tzu. Líderes que inspiram seus times, comunicam-se de forma clara, transparente, reconhecem os méritos de seus colaboradores, tendem a ter equipes mais engajadas, produtivas e felizes. É liderança servidora em ação. Que legal. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho em Arte da Guerra, vou falar sobre espionagem. O Sun Tzu considerava a espionagem um elemento crucial para a vitória, não é? Com certeza. Ele dizia que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Para ele, a informação era a chave para a vitória. E a espionagem era a principal ferramenta para obter informações valiosas sobre o inimigo. Tipo, descobrir os podres, né? Seus pontos fortes e fracos, suas estratégias, seus movimentos. Mas como isso se traduz no mundo moderno? Afinal, não estamos falando de guerras e batalhas. Hoje em dia, a informação continua sendo um ativo valioso em diversos setores. A análise de dados, a inteligência competitiva, a pesquisa de mercado são exemplos de como a busca por informações estratégicas se faz presente no mundo dos negócios. É tipo espionagem moderna. Exatamente. As empresas investem pesado em tecnologia e em profissionais especializados em coletar, analisar e interpretar dados para tomar decisões mais assertivas e ganhar vantagem competitiva. Ou seja, a espionagem, na sua essência, se transformou em uma busca estratégica por informações que podem nos dar vantagem em diversas áreas. Exatamente. E assim como o Sun Tzu destacava a importância dos espiões, hoje, profissionais da área de dados, analistas, pesquisadores de mercado desempenham papéis fundamentais nas estratégias de empresas e organizações. Eles são os espiões do mundo moderno. Esses são os olhos e ouvidos do mundo moderno, nos ajudando a navegar por um oceano de informações e a tomar decisões mais inteligentes. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo em Arte da Guerra. Na primeira parte, a gente explorou os 5 fatores essenciais para a vitória, a arte do engano e até a espionagem, lembram? Mas o Sun Tzu não para por aí. Ele vai além, discutindo a importância de calcular, medir e comparar antes de qualquer ação. Tipo, pense antes de agir. É isso aí.
Galera, segurem a onda, pensem antes de agir. E faz todo sentido, né? Muitas vezes a gente age por impulso, sem pensar nas consequências e que acaba se dando mal. É verdade. O Sun Tzu era mestre na arte da estratégia e ele sabia que a impulsividade é inimiga da vitória. Ele nos ensina a importância de analisar cuidadosamente a situação, avaliar os recursos disponíveis, calcular os riscos, comparar nossas forças com as do oponente. Só assim a gente pode traçar um plano de ação sólido, aumentar as chances de sucesso. E como a gente pode aplicar essa ideia de calcular, medir e comparar no nosso dia a dia, parece um conceito meio abstrato, né? Imagine que você está pensando em abrir um negócio próprio. Seguindo os princípios de Sun Tzu, você precisa, primeiro, analisar o mercado, identificar as oportunidades e os riscos, avaliar a concorrência, calcular os custos, os investimentos. Depois, você precisa se autoavaliar. Seus talentos, habilidades, experiência, recursos financeiros. E, por fim, comparar tudo isso para ver se o projeto é viável e se você tem o que é preciso para tocar o negócio. Faz muito sentido. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, Isso. analisando cada peça antes de encaixar. E falando em planejamento, o Sun Tzu também batia muito na tecla da importância de conhecer o terreno. Verdade. Tanto no sentido literal quanto figurado. E é incrível como ele descreve os diferentes tipos de terreno e como cada um deles exige uma estratégia específica. Ele fala de terrenos acessíveis, difíceis, neutros, estreitos, acidentados, abertos. Cada um com suas características, seus desafios, suas vantagens e desvantagens. Para Sun Tzu, conhecer o terreno era fundamental para traçar a estratégia certa, evitar armadilhas. E como a gente pode traduzir esses conceitos de terreno para o mundo moderno? Pense no terreno como o ambiente em que você está inserido. No mundo corporativo, por exemplo, o terreno pode ser o mercado em que sua empresa atua, a concorrência, as tendências do setor, as regulamentações, o cenário econômico. Conhecer o terreno significa estar por dentro de tudo isso, saber quais são as forças em jogo, identificar as oportunidades e os desafios, se preparar para lidar com eles. Ou seja, se preparar nos perrengues de cada terreno. E além da análise do terreno, o Sun Tzu também colocava muita ênfase na disciplina, na organização, né? Ele era meio linha dura nesse aspecto. Ele era um general, né? Disciplina e organização eram essenciais para o sucesso do exército. O Sun Tzu descrevia como um exército disciplinado, com uma hierarquia clara, uma comunicação eficiente, soldados bem treinados, era capaz de vencer batalhas impossíveis. A desordem, a falta de disciplina, a comunicação falha, por outro lado, levavam à derrota, mesmo com um exército poderoso. Tipo, a bagunça atrapalha o batalhão. E como a gente pode aplicar essa lição na nossa vida? Às vezes a gente se sente meio soldado perdido no meio do caos do dia a dia. Totalmente. A gente vive num mundo cheio de distrações, informações, demandas. É fácil se perder no meio de tudo isso. Mas, se a gente aplicar os princípios de Sun Tzu, pode ter mais controle sobre a nossa vida. Manter uma rotina organizada, definir prioridades, planejar as tarefas, ter disciplina para seguir os planos, tudo isso nos ajuda a ser mais produtivos, eficientes e menos estressados. Tipo, mente organizada, vida organizada. Gostei. E já que estamos falando em disciplina, o Sun Tzu também alertava para os perigos da impulsividade e da raiva, certo? Era bem zen para um general. Super zen. Ele dizia que a raiva, o ódio, são emoções que nos cegam e nos levam a tomar decisões erradas. O líder não pode se deixar dominar por essas emoções, senão ele coloca tudo a perder. A calma, a serenidade, a racionalidade são muito mais eficazes para lidar com situações de conflito, de pressão. É tipo aquele ditado: a vingança é um prato que se come frio. Ou, no caso do Sun Tzu, a vitória é um prato que se planeja com a cabeça fria. Exatamente. Agir por impulso, seja na guerra ou na vida, raramente leva a bons resultados. A gente precisa aprender a controlar nossas emoções, analisar a situação com calma e tomar decisões racionais. E para finalizar essa segunda ponta do nosso mergulho, vamos falar sobre a importância da flexibilidade e da adaptação. Afinal, nem sempre as coisas saem como planejamos, né? Verdade. O Sun Tzu era mestre na arte da adaptação. Ele dizia que não existem fórmulas fixas para a vitória, as circunstâncias mudam o tempo todo. Um bom estrategista precisa ser flexível para ajustar seus planos de acordo com a situação. A rigidez, a teimosia são inimigas do sucesso. É como na natureza, né? Os animais que se adaptam às mudanças do ambiente são os que sobrevivem. Os dinossauros que o digam. Boa. A flexibilidade é essencial para lidar com as incertezas, os desafios, as surpresas que a vida nos reserva. Quem é flexível consegue se adaptar a diferentes situações, encontrar soluções criativas para os problemas e sair na frente. Então a mensagem é: seja água, meu amigo. Flexibilidade, adaptabilidade, jogo de cintura, tudo a ver com sucesso, segundo Sun Tzu. E com essa vibe zen, vamos encerrar a segunda parte do nosso mergulho profundo em arte da guerra. Na próxima e última parte, a gente vai explorar mais a fundo os ensinamentos do Sun Tzu e descobrir como aplicar sua sabedoria milenar na nossa vida. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em arte da guerra.
Já passamos pelos 5 fatores da vitória, a arte do engano, a importância da adaptabilidade e até aprendemos a ser mais zen com as dicas do Sun Tzu para controlar a impulsividade. E aí, prontos para mais sabedoria milenar? Com certeza. Ainda temos muito a explorar nesse universo estratégico de Sun Tzu. Lembram que ele falava da importância de calcular, medir e comparar? Pois então, essa vibe analítica se aplica também na hora de escolher as batalhas que a gente vai travar. Tipo, saber a hora de recuar. Isso faz parte da estratégia. Exatamente. O Sun Tzu era mestre na arte da esquiva estratégica. Ele alertava para os perigos de lutar em terrenos desfavoráveis contra inimigos mais fortes ou em situações em que a vitória é improvável. Para ele, era melhor recuar, reavaliar a situação e esperar o momento certo para atacar. Faz sentido. Às vezes a gente insiste numa briga que não vai levar a lugar nenhum, acaba se desgastando à toa. Saber a hora de dar um passo para trás pode ser a atitude mais sábia. Totalmente. Sun Tzu nos ensina a sermos pacientes, observadores, agir só quando a gente tiver uma vantagem clara. A impulsividade e a teimosia, elas podem levar a derrotas desnecessárias. Mas como diz o ditado, os sábios se retiram a tempo. E como a gente pode aplicar essa lição no nosso dia a dia? Algum exemplo prático? Imagina que você está numa discussão acalorada com alguém, seja no trabalho, em casa ou nas redes sociais. Em vez de entrar no ringue, sair distribuindo socos verbais, que tal respirar fundo, se afastar um pouco da situação, refletir. Às vezes o silêncio ou a retirada estratégica, eles são as melhores armas para desarmar o oponente e evitar um conflito maior. Mandou bem. E tipo, apagar o fogo com água, não com gasolina. Mudando um pouco de assunto, Sun Tzu também falava muito sobre a importância de conhecer o inimigo, né? Sim, ele dizia: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado e sim batalhas. Para ele, conhecer o inimigo era tão importante quanto se autoconhecer. Ele incentivava a gente a estudar os pontos fortes e fracos do nosso adversário, seus hábitos, suas motivações, seus medos, tudo. Só assim a gente poderia explorar as vulnerabilidades e traçar estratégias eficazes para vencer. Parece até um jogo de xadrez. Você precisa conhecer os movimentos do seu oponente para antecipar jogadas e planejar sua estratégia. Exatamente. E essa lição, ela se aplica não só à guerra, mas a qualquer tipo de competição, seja no esporte, nos negócios, na política ou na vida pessoal. Conhecer os seus adversários, seus concorrentes, seus oponentes, te dá uma vantagem estratégica. Mas e como a gente coloca isso em prática, nem sempre é fácil entrar na mente do nosso oponente. Concordo. Mas existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nessa missão. No mundo dos negócios, por exemplo, a pesquisa de mercado é fundamental para conhecer a concorrência, seus produtos, seus preços, suas estratégias de marketing. Nas relações interpessoais, a gente pode usar observação, escuta ativa, empatia, para tentar entender melhor as pessoas com quem a gente se relaciona. Então a dica é, seja um detetive da vida real. Investigue, observe, analise e use essa informação a seu favor. E falando em poder, o Sun Tzu também destacava a importância da liderança, né? Afinal, um exército sem um bom líder é como um navio à deriva. Com certeza. Para Sun Tzu, a liderança era a alma do exército. Ele dizia que um bom líder é aquele que inspira confiança, lealdade e respeito nos seus liderados. Alguém que tem coragem, sabedoria, justiça e principalmente humanidade. Um líder que se preocupa com o bem-estar dos seus liderados e que os guia com compaixão e respeito. Ou seja, nada de liderança tóxica, chefe mandando, autoritário. É nada disso. Sun Tzu era um defensor da liderança gente boa. Ele acreditava que um líder que trata seus liderados com respeito e justiça, conquista a lealdade, o comprometimento da equipe. E isso é fundamental para alcançar a vitória, seja no campo de batalha ou no mundo corporativo. E como essa visão de liderança se aplica no mundo moderno? Tem algum exemplo de líder que você admira e que segue esses princípios de Sun Tzu? Vários. Mas um que me vem à mente agora é o Nelson Mandela. Ele foi um líder que lutou contra a opressão, a injustiça, a desigualdade, mas sempre com sabedoria, compaixão, perdão. Ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo com a sua liderança humanizada e transformadora. Show! Mandela, ele é realmente um exemplo inspirador de liderança. E para a gente finalizar o nosso mergulho em Artes da Guerra, eu queria destacar um ensinamento que eu considero fundamental, a importância do autoconhecimento. Sun Tzu falava muito sobre isso, né? Sim, ele dizia: conhecer a si mesmo é tão importante quanto conhecer o inimigo. Ele nos incentivava a analisar nossos próprios pontos fortes e fracos, nossas motivações, nossos medos, nossos valores. Só assim a gente pode tomar decisões mais conscientes, traçar estratégias mais eficazes e alcançar nossos objetivos. Ou seja, olhar para dentro é tão importante quanto olhar para fora. Exatamente. A autorreflexão, a busca por feedback e a constante aprendizagem são ferramentas poderosas para o autoconhecimento. Reservar um tempo para analisar suas ações, seus pensamentos, suas emoções, buscar feedback em pessoas que te conhecem bem e que vão te dar uma opinião sincera e nunca parar de aprender são atitudes que te ajudarão a se conhecer melhor e a trilhar um caminho de sucesso e realização. Sensacional!
E com essa mensagem inspiradora de mergulho interior, a gente chega ao fim da nossa jornada épica por Arte da Guerra. Espero que vocês tenham curtido a aventura tanto quanto a gente. Eu também. A Arte da Guerra é uma obra-prima que nos convida a pensar de forma estratégica, agir com sabedoria, buscar o autoconhecimento. Que os ensinamentos de Sun Tzu nos inspirem a sermos melhores em todas as áreas da nossa vida. E que a força esteja com vocês. Até a próxima, pessoal!